Seguinte, jovens. Na última aulinha, nós vimos a função horária da velocidade, né? Que foi isto... Opa, apareceu mais uma pessoa. Isto aqui... Opa, funciona? Aí. Foi isso aqui que nós vimos, tá? Fizemos exercícios, fizemos 1 ou 2 exercícios, se eu não me engano. Exato, 2 exercícios. E antes de continuar, eu vou passar para vocês já as outras equações do movimento uniformemente variado. Tá? Uma das equações eu vou mostrar para vocês como você consegue chegar nela e mostrar que você pode trabalhar em outras abordagens o mesmo tipo de problema. E a outra não. A outra eu só vou falar assim, gente, essa aqui é a equação e tá bom, vamos seguir com ela. Tá? Vou começar com esse segundo caso, que é a função horária da posição. Tá, ô louco. A gente viu agora há pouco a função horária posição da velocidade. Agora nós vamos ver a função horária da posição. Tá? Qual que é a função horária da posição? É o famoso sorvetão, tá? Ou sorvete atômico, tanto faz. Eu chamo de sorvetão. Que é S igual a S0 mais V0t mais a t quadrado dividido por 2. Tá? Não dá para ler sorvetão aqui, só porque ele é maior que o sorvete, que é S igual a S0 mais VT. Por que chama função horária da posição? Porque posição inicial é uma constante, você só pode começar de um lugar. A velocidade inicial também é uma constante. Você só pode ter uma velocidade inicial, para cada caso, né? A aceleração é constante, porque o movimento é uniformemente variado. E aí eu tenho a variável tempo determinando a posição final. Tá? Então vamos fazer uma legendinha aqui. V0, T e a aceleração. Deixa eu aumentar esse T aqui, ficou pequenininho demais. Bom, S é a posição final. Eu comentei isso com vocês em outra aula, o certo seria espaço final, espaço inicial, mas a gente não usa esse termo no português, então vamos usar o termo que a gente usa em português, que é posição. S0, posição inicial. V0, velocidade inicial. T, o tempo. E a aceleração. Tá? Unidades aqui, Sistema Internacional. Metro, metros por segundo, segundos e metros por segundo ao quadrado. Deixa eu melhorar isso aqui, ficou feio. Metros por segundo ao quadrado. Opa! Metros por segundo só. Tá? O que mais pode complicar na função horária da posição é quando a gente fala do movimento vertical. Tá? Porque aí você vai trabalhar com o referencial ao seu favor. Se você montar um referencial bonitinho, estabelecer certinho os referenciais ali que você tem, você consegue resolver muito facilmente os problemas verticais. Tá? Então, nessa equação é bom tomar cuidado com o referencial. Mas aí quando aparecer algum... na cabeça. Até aparecer algum exercício aqui, aí no exercício eu trato com vocês com detalhes ali como que isso pode acontecer. O que pode aparecer também com essa equação aqui? Encontro de corpos. Lá que a gente fez com o movimento uniforme, só um pouquinho, né? Porque vocês já tinham visto já com outro professor. Então eu passei meio que por cima. Quando você tem dois corpos se encontrando, os S's, as posições, as funções horárias da posição são iguais. Você pode ter um corpo que o movimento é descrito pelo sorvetão, que é essa equação, e um pelo sorvete. Esses corpos se encontram. S igual a S. E você resolve, tá? Então, ela tem a mesma natureza daquela equação do sorvete, que vocês já viram anteriormente, só que aqui com um termo que trata da aceleração, dessa mudança de velocidade, que é esse termo final ali, tá? Claro
que nós precisamos falar do gráfico. Para a alegria de vocês, novamente, nós temos gráficos de posição em função do tempo. Aqui eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que aqui você não vai calcular a área de nada. Tá? Você não tem como calcular a área disso aqui no ensino médio. Então, existem duas possibilidades para este gráfico. Tá? O gráfico de posição em função do tempo. S em função de T. Nossa senhora, coisa horrível. Oh, meu Deus. S em função de T. Nós temos uma função quadrática aqui. O T está ao quadrado. Tá? O T é meu eixo X. Então eu sei que são parábolas. Quem vai determinar a concavidade da parábola para cima ou para baixo é a aceleração. É quem acompanha o T quadrado. Então nós teremos gráficos com concavidade para cima. Meu Deus, agora fazer o gráfico aqui vai ser complicado. Tem um negócio de fazer curva aqui. Onde que está essa? Onde que é, meu Deus? Não é aqui. Eu não sei onde que é. Vai ficar assim mesmo. Vai na mão, vamos na fé. Eita. Oi. É a aceleração que determina a concavidade? Isso, é quem acompanha o T quadrado, é a aceleração, tá? O sinal, né, da aceleração. Gente, como que é que tinha régua aqui, meu Deus, onde que tá? Ah, aqui, rapaz, achei. Olha lá, peraí que deu ruim aqui. Onde que é aqui? Não é aqui. Eu não lembro onde que é agora, não é aqui. É, mais ou menos aqui. Vamos dar uma roubadinha. Cadê? Como que faz aqui o negócio, gente? Aqui! Consegui. Tá, não é bem uma coisa, mas dá pra entender. Só pra não ficar aquela caca, aquela coisa horrível. Então, ó, temos uma parábola. Ou... Não vai ficar legal. Vai na mão mesmo. Usa a imaginação. Aê, ficou retinho. Olha que foi bonito, hein? Ó, aqui uma outra parábola. Vixe, Maria, não. Então vamos com calma também. Uma parábola pra cá. Isso. A segunda ficou boa até. Bom, o que a gente consegue de informação nessas parábolas? Tá? Claro, a posição inicial, que é onde o gráfico inicia. Então nós temos aqui a posição inicial. Essa, professor, isso é fácil. Tá? Realmente. Eu tenho os pontos no gráfico de cima aqui, que eu vou fazer da cor vermelha. Os pontos, que eu vou chamar de T1 e T2, em que o objeto passa pelo zero. Então, neste gráfico aqui de cima, em T1 e em T2, o objeto está na origem. Professor, o que é origem? É a origem dos espaços, é a origem do referencial, é a posição igual a zero. Então, um pouquinho de matemática a gente dava para sacar isso, né? Mas falou da origem, são esses dois pontos, que é a raiz, são raízes dessa minha função de segundo grau. Então, se você resolver Bhaskara ali, tal equação, quer? Equação resolutiva da função de segundo grau? Acho que é isso, né? Equação resolutiva da função de segundo grau. Porque não foi o Bhaskara que fez. Mas tá bom, vocês já entenderam. Tá? Então, nesses casos, eu vou meter um T3 aqui embaixo, no gráfico de baixo também, porque já fica tudo certo. Tá? Fica tudo em casa. Deixa eu... eu já tinha copiado, professor. Jovem, mas... Só fazer de novo aí do ladinho, faz um risquinho, tá tudo certo. T1, T2 e T3, e agora ficou uma caca gigante aqui, deixa eu melhorar esse negócio. Tem que apontar essa caneta aqui, já tá no fim da vida. T1, T2 e T3. Aí, eles estão na origem, o objeto está passando pela origem. E aí nós temos... eu falei aquela hora e esqueci de escrever aqui, tá? Aceleração positiva com cavidade para cima, aceleração negativa com cavidade para baixo. Só que nós temos um outro ponto interessante nesse gráfico, que é a pontinha ali, o X vértice, Y vértice, que eu vou usar que cor aqui? Essa cor desconhecida aqui. Tá? Esse ponto eu vou chamar de ponto X. Vou chamar de ponto Z, para não ter problema. E aqui de ponto Z também. O que acontece nos pontos Z? Espera aí. Z.
A, Z. No primeiro gráfico, no gráfico aqui de cima, o objeto estava retornando, indo contrário ao referencial. A posição estava diminuindo, então era 10, 9, 8, 7, 6, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Chegou no ponto Z, ele começa a aumentar a posição. Então, aqui ele inverte o movimento. A mesma coisa acontece no segundo gráfico. Ele estava indo para posições cada vez mais positivas, chega no ponto Z, ele começa a retornar. Então, nos pontos Z, eu tenho a inversão do movimento. Oh, meu Deus do céu. Movimento. Não cortou. Passou um carro aqui na frente. Pera aí, gente. Deixa eu ver se é aqui. Eita. Acho que não. Pararam aqui na frente de casa. Então vamos lá. O microfone tá funcionando e tá tudo certo, né? Eita. Ai. Tá. Então essa é a função horária da posição. E aí, aplicação. Tá? O que vai fazer funcionar a aplicação. Vamos adicionar essa equação no nas nossas ferramentas ali de trabalhar com movimento uniformemente variado, junto com a função horária da velocidade, né, o vovô atrás do toco. E falta só uma equação de todas do movimento uniformemente variado, que é de Torricelli. Tá? Vocês perceberam que as duas equações que eu falei agora eram funções horárias. Então eu tenho o tempo envolvido. A próxima equação que eu vou mostrar aqui para vocês é uma equação que não tem tempo. Tá? Então, falou de função horária, não pode ser Torricelli. A função horária são as outras duas. Precisou de tempo, você vai mexer com essas duas que a gente já viu. Tá? Vou dar um tempo aí para vocês copiarem. Quando vocês terminarem, vocês dão um ok. Tá? Não sei se vocês estão copiando, se não estão. Aí vocês só dão uns ok, eu mando aí no chat. Tá copiado, professor. Aí eu continuo. Nossa senhora. Deixa eu ver aqui, tá gravando certinho. Posso ir? Qualquer coisa aí, se eu estiver passando e precisar voltar, vocês dão um berro, tá, gente? Porque não consigo olhar todos ao mesmo tempo. Vamos lá, então, para a próxima equaçãozinha. E última, olha só que alegria. Para depois nós fazermos exercícios. Que é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli. Torricelli, tá? Ela não é função horária, igual eu falei para vocês, não é função horária de nada. E você pode demonstrar ela misturando as duas funções que a gente viu, que é a função horária da posição e a função horária da velocidade. Só que eu acho um jeito mais interessante, não que eu tenha inventado isso, claro que não, de mostrar para vocês que essa equação vocês já conhecem. Bom, é claro que vocês já conhecem, vocês estão no terceiro ano, vocês já viram ela no primeiro, mas vocês já estavam usando ela em outros momentos e nem sabiam. Tá? Ficava lá resolvendo, quebrando a cabeça. Olha só. Imagine essa seguinte situação. Temos uma bolinha de massa M, só para dar uma variada, uma bolinha de massa M, e essa bolinha tem uma velocidade inicial para a direita. E depois ela tem uma velocidade final. Tá? Não ficou legal meu exemplo. Não era esse exemplo que eu queria fazer. Vou mudar meu exemplo. Espera aí. Eu vou dar uma roubada aqui só. Ah, professor, já copiei. É a vida, jovem. É a vida. A gente erra também. Ó, pronto. É isso que eu queria fazer? Deixa eu pensar. Não. Vamos dar o exemplo de novo. Aguenta aí. Vou fazer um exemplo mais fácil. Pera aí. Vamos ficar complicando aqui. Depois não vai dar a mesma coisa. Aí vai ficar... o professor me enganou. Tá, vamos fazer o chão de novo. Pera aí, vou fazer o chão bonitinho que eu gosto aqui daquele chãozinho. Pronto.
Vou colocar a bolinha, só que eu vou fazer a bolinha caindo. Agora sim. Isso. Ela tinha uma velocidade inicial aqui em cima e aqui ela chega com uma velocidade final. Olha só. Tá? E ela cai uma distância, meu Deus. Ela cai um ΔS, um deslocamento aqui para baixo. Tá? Aqui eu vou escrever antes e aqui é depois. Vamos pensar em um sistema conservativo. Energia. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Qual que é a energia que a bolinha tem lá em cima? Lá em cima ela tem cinética e potencial gravitacional. E aqui embaixo ela só tem cinética. Como que eu calculo a cinética? mv, no caso aqui é inicial, né, ao quadrado dividido por 2, mais a galinha geme, que é igual à energia cinética lá embaixo. Eu tenho massa em todos os termos, então eu vou simplificar. Tá? Uma outra coisa que eu já posso fazer aqui é que a altura que ela caiu é o deslocamento, né, que ela teve. Então, nesse H' aqui, eu vou lascar um ΔS. Tá? Então, eu fico com V0 ao quadrado, dividido por 2, mais ΔS vezes G é igual a V final sobre 2. Só que a gravidade é uma aceleração. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo um movimento de queda, mas eu posso generalizar para qualquer aceleração. No lugar deste A, desse G, eu coloco o A de aceleração. A gravidade, né, é uma aceleração. E aí está começando a tomar forma, hein? Ó, V0 ao quadrado dividido por 2 é igual a ΔS vezes A, V final ao quadrado dividido por 2. E agora eu vou multiplicar os dois lados da igualdade por 2. E aí eu ficarei com, aqui em cima, V0 ao quadrado mais 2 vezes ΔS vezes A. Deixa eu ver se minha cabeça vai ficar na frente. Vai ficar na frente. Então, V0 ao quadrado mais 2 vezes ΔS vezes A, que é igual a V final ao quadrado. Ou velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. E aí você chegou na equaçãozinha de Torricelli, onde V final é a velocidade final, né? Velocidade final. Aqui é velocidade inicial. O A é a aceleração. E o ΔS é o deslocamento. Professor, você pegou do sistema conservativo, né? E se o sistema for dissipativo? Aí não dá para usar a Torricelli. Então, se ele em algum momento falar dissipação de energia, você vai pegar a cinemática e jogar fora e vai usar a energia. Tá? Porque ele falou de dissipação. Falou que é conservativo? Fala o que você quiser. Seja feliz, usa as leis de Newton, usa cinemática, usa energia. Seja feliz. Tá? Você é uma pessoa livre. Pelo menos por enquanto nós somos livres, né? Então, a velocidade é em metros por segundo. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. O deslocamento é em metros. E a velocidade inicial, eu vou dar uma apertadela aqui, ó. É metros por segundo. Eu não sei porque eu coloco minha cabeça desse tamanho aqui, depois não cabe nada na tela. Eita. Velocidade inicial é metros por segundo. Tá? E aí nós temos a nossa equaçãozinha de Torricelli. Tá? A equação não é a função horária porque não tem tempo. Então, munidos das informações, e também não vai ter gráfico nenhum, né? Porque não tem uma variável ali que tem uma taxa constante de mudança, que seria o tempo. Munido dessas ferramentas, dessas equações, a que a gente viu na primeira aula, e essas duas, nós vamos para os exercícios de movimento uniformemente variado.
tá? Taca fogo nesses exercícios. Enquanto vocês estão copiando, deixa eu fazer uma pergunta que eu já perguntei, mas, gente, eu dou aula em 6 colégios, eu não lembro mais o que eu perguntei, para quem foi e para onde foi que aconteceu. Quantos revisionais vocês têm? 2, né? Tá. É porque o material do positivo tem 3, mas aí depende da combinação. Então tá bom. Temos 2 revisionais. Deixa eu ver qual que é o outro revisional. Podia ser uns conteúdos mais legal, né? Eu não gosto muito de cinemática. Brincadeira, eu gosto de todos os conteúdos. Física é sensacional. Mas eu prefiro outros conteúdos. Vamos ver o revisional 2 aqui. O que nós vamos ver na próxima apostila? Começa com vetor já. Vetor, hidrostática, termodinâmica, termometria. Basicamente segundo ano. Agora que eu entendi, realmente o segundo ano. Né? O revisional 1 é o primeiro ano, o revisional 2 é o segundo ano. Faz sentido. Óptica. A óptica aqui, nem tudo isso aqui tá no segundo ano. Ixi, é coisa, hein? Meu Deus do céu, é coisa. Gente. Vou ter que ter fé aí pra terminar esse negócio aqui, hein? Talvez marcar umas reposiçõezinhas, umas aulinhas aí, umas semanas que não tem aula ao vivo, tem que marcar aula ao vivo. Professor, a gente tem aula viva agora toda semana, né? É? Arte. Uhum. A gente tem um projeto Enem. É verdade. Falando isso, eu tinha que colocar minha data lá. Não tem que mandar pra Beth falando isso. Eu esqueço essas coisas, gente. Ai, meu Deus. Eu podia ter um... um RH pra cuidar dessas coisas. Relações... RP, né? Relações Públicas. Eu já não consigo mais dar conta, não. Minha cabeça não dá conta dessas coisas. Terminarem aí, dá um ok, tá, gente? Pode ficar à vontade pra copiar, sem pressa. Dá uns joia, manda uns... Tudo certo. Peraí. Eu acabei aqui, Posso ir, gente? Vou ir daí. Qualquer coisa vocês dão um berro pra voltar. Então, vamos para o exercício. Pá! Na mesma página que a gente estava lá antes. 25, acho que era 25, era na outra turma. Meu Deus, já não lembro mais também. Acabei de fechar o coisa aqui. Lá naquela página. Se alguém achar aí, manda aí, fazendo favor. Exercício... Página 49. 49? Uhum. 49, então. Página 49. 25 era no primeiro ano. Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, deve ser, né? Ao preparar um corredor para uma prova rápida, o treinador observa que o desempenho dele pode ser descrito de forma aproximada pelo seguinte gráfico. Eu tenho quase certeza que a gente fez um exercício, se não é igual esse, é muito parecido com esse na parte de movimento uniforme, tá? Ou foi em outra turma? Também já não sei mais. A velocidade média deste corredor. Então, primeira coisa, velocidade média é ΔS por ΔT. Fala, professor, mas o movimento é uniformemente variado? Tem velocidade mudando? Tá? Então, o que tem de movimento uniformemente variado aqui? É você lembrar que o gráfico da velocidade pelo tempo dá o deslocamento. Então, eu vou calcular esta arinha verde aqui, que eu vou chamar de área 1. E vou calcular esta arinha azul aqui,
que eu vou chamar de área 2. Professor, posso fazer o trapézio? Seja feliz, mas é que o trapézio depois vocês vão esquecer a fórmula. A gente não esquece. Tá bom, mas eu vou fazer o triângulo e retângulo. O deslocamento é igual. A área 1 é um triângulo. Então a base vezes a altura dividido por 2. A área azulzinha é um retângulo. Então é base vezes a altura. O deslocamento. A base do triângulo verde é 4. A altura é 12,5 dividido por 2. Mais a parte azul, de 4 a 10, eu tenho 6. E a altura é 12. Professor, Oi. por que a gente está calculando a variação de deslocamento se o gráfico já tem o valor da velocidade média? Então, por que a gente está calculando? Porque assim, a velocidade ela se mantém constante de 4 a 10, né? Ali em 12,5. Sim. Só que no primeiro pedaço ela tem uma variação. Então, quando eu tenho velocidades mudando, eu não posso falar assim, é tal velocidade. Tá? A gente fez isso no movimento uniforme faz um tempinho já. Se você tem trechos com velocidades diferentes, a velocidade média é a distância pelo tempo. Tá? Então, é o que sempre funciona, sempre dá certo. Existe um caso específico que você pode somar as velocidades e dividir por 2, por 3, por 4. Mas não encaixa aqui, tá? Então, eu estou calculando o deslocamento para achar a velocidade média. Vamos aqui. Obrigada, professor. Opa! 4 vezes 12,5 dá 50. 50 dividido por 2. Mais 6 vezes isso dá 75. Tá? Se eu não estiver fazendo a conta errada, é isso mesmo. 50 dividido por 2 é 25, mais 75 é 100. Então ele se deslocou 100 metros. A velocidade média é o deslocamento sobre o tempo. E ele se deslocou 100 metros em quanto tempo? Em 10 segundos. E a velocidade média dele, então, é 10 metros por segundo, que é a alternativa B. Tá? Agora, uma coisa tem que tomar cuidado. O exercício poderia ter sido muito do safado e perguntado só de 4 a 10. Qual a velocidade de 4 a 10? Aí, de 4 a 10, a velocidade foi sempre 12,5. Tá? Então, você calcularia. Ele poderia ter perguntado só de 0 a 4. Aí, você calcularia só a área de 0 a 4 e pegaria só o tempo de 0 a 4. Tá? Então, como ele falou em geral, eu vou considerar que é um movimento completo. Tá? Tem uns exercícios, tem uns caras que fazem isso aí. Tá? Quem vai montar exercício, uns caras ou umas mulheres, né, quando vão montar os exercícios nas faculdades, eles dão uma sacaneada de vez em quando. Deixa eu só ver um negócio aqui. 2,50, tá. Vou para o próximo, ok? Qualquer coisa precisar voltar, só dá um berro. Vou para o próximo. Olimpíada Brasileira de Física. Uma partícula executa um movimento retilíneo uniformemente variado. Num dado instante, a partícula tem velocidade de 50 metros por segundo. Vou considerar que é inicial, né? Porque é quando eu fiquei sabendo, a primeira coisa. E a aceleração negativa de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo decorre até a partícula alcançar a mesma velocidade, só que em sentido contrário? Então, eu quero saber quanto tempo demora para a velocidade final ser de menos 50 metros por segundo. Mesma velocidade, mesmo módulo, sentido contrário. Bom, se você olhar as informações que eu tenho aqui, V, V0, A e T. O que eu vou usar? Vovô atrás do toco. Ou função horária da velocidade. A velocidade final tem que ser 50. Menos 50, desculpa. A inicial, 50. A aceleração, menos 0,2. E o tempo eu quero. Então, vou passar o 50 para lá. Vai ficar menos 50, menos 50, menos 0,2 vezes t. Menos 100 igual a menos 0,2 vezes t.
Os dois lados são negativos, né? Então, posso transformar em positivo. Multiplicar por menos 1. T é 100 dividido por 0,2. Tá. 100 dividido por 2 dá 50. Então, 100 por 0,2 dá 500 segundos. Eu falo louco, professor, mas aí até eu consigo. Esse exercício tá fácil, hein? Vou repetir, jovens, mas né, física é fácil. A não ser que eu tenha errado a conta aqui, mas acho que não tá errado não. Física é fácil. A questão só é pegar as informações, entender o que você tem que fazer e acostumar, tá? Enquanto vocês estão aí copiando, um dos problemas sérios, se um dia vocês virarem aí ministro da educação, quando a gente voltar a ter ministro da educação, se um dia vocês virarem governadores, governadoras, prefeitos e prefeitas, tentem reestruturar o ensino, mudar principalmente o fundamental, o final do fundamental. Tá? Não é o problema de vocês no médio, não é porque vocês fizeram fundamental, porque eu também fiz um fundamental igual a vocês. Mas no ensino fundamental, vocês são treinados a resolver exercício em 2 linhas, matemática, 3 no máximo. Aí chega no ensino médio, no primeiro ano já tem exercício igual o anterior que eu fiz. Não, o primeiro que eu fiz. 8, 9, 10 linhas, aí vocês se desesperam. Vocês estão acostumados com, sabe? Então, um dia vocês tiverem poder nas mãos, lembrem de me empregar em algum lugar, se eu estiver desempregado, e depois de mudar o ensino. Primeiro, garantir o professor, né? Vamos para o próximo exercício. E talvez o último dessa aula. A mã. Um móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ele parte da posição inicial igual a 40 metros. Com uma velocidade, então essa é a velocidade inicial, de 30 metros por segundo. No sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Então, peraí, vamos arrumar aqui. A velocidade inicial é menos 30 metros por segundo. Tá? Porque é no sentido contrário. E sua aceleração é de 10 metros por segundo no sentido positivo da trajetória. A posição do móvel no tempo igual a 4 segundos. Aí você olha para as equações, para as informações, você tem tempo, então não vai ser Torricelli. E você tem posição. Tem tempo e posição, só pode ser o sorvetão. Então, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Você quer a posição final. Então, beleza. A posição inicial vale 40. A velocidade inicial é menos 30. O tempo que você vai colocar aqui é 4. Então, 4. A aceleração vale 10. Né? Tá certo, é 10 mesmo, tá certo. Achei que tinha errado. O tempo vale 4 ao quadrado dividido por 2. Então, a posição final é 40 menos 120 mais 4 ao quadrado, 16. Vezes 10, 160. Dividido por 2, 80. Então, 40 menos 120 dá menos 80. Mais 80, 0 metro. O que significa isso? Significa que ele está na origem dos espaços. Essa cor não, jovem, essa cor aqui. Origem dos espaços. Posição igual a 0, que é a alternativa A. Tá? Nós não chegamos ainda nos casos que são um pouquinho mais complicados, que são os verticais. Se não tiver nenhum vertical, para a semana que vem eu coloco uns exercícios da vertical ali, coloco no PDF, porque não vai ter na apostila, e gravo um vídeo resolvendo esses exercícios. Vocês podem tentar primeiro, ou ver um pouquinho, depois ver lá. Tá? Mas eu acho que vai aparecer alguma coisa ainda vertical aqui. Tá? Porque a gente ainda vai ver os outros lançamentos mais para frente na apostila. Deixa eu só dar um bisu no próximo exercício qualquer, porque dependendo já não vai dar tempo de fazer. Tá, dá para fazer o próximo sim. Ah não, é 10h50 que bate, né? Não vai dar não. Vai ficar para a próxima aula.
tá? O próximo exercício. Então, eu vou deixar aqui esse último minutinho para quem quiser copiar, quem está copiando. E nós nos vemos à tarde, se for permitido pelo Positivo On. Para não acontecer igual semana passada, semana retrasada. Mas parece que foi geral. Foi em todas as redes aí, deu uma tremida aí. Tá bom? Então, jovens, boa última aula aí para vocês. Bom almoço. Não encham a barriga de comida, porque nós vamos morrer na tarde. E nos vemos na nossa aulinha, que é... Cadê meu horário? 2h40 às 3h10. Certo? Falou. Tchau, tchau, gente. Até daqui a pouco, né, basicamente.